E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o @dudagarbi. Estou começando esta live e você pode me seguir em todas as redes sociais, seja no Instagram, onde você está me vendo neste momento, seja também no meu canal no YouTube, porque todas essas lives estão indo para o YouTube, para você poder ver a hora que você quiser, quando você quiser, como você quiser, enfim, tudo isso. Essa é a intenção. Essa live hoje é muito especial mesmo, porque é um cara, um cara espetacular, fabuloso, meu amigo, que eu tenho a honra de poder dizer isso. Bom, antes de mais nada, quero pedir para todo mundo se inscrever no meu canal no YouTube lá, que é Duda Garbi. Beleza? Duda Garbi, barbada, bote lá na busca, Duda Garbi, live, faz o que vocês quiserem, mas se inscrevam porque todas as lives estão indo para lá, enfim, vai ter muita coisa legal neste canal no YouTube. Vocês já sabem, eu já tô há, 3 meses, desde que começou essa pandemia, fazendo essas lives. Segunda-feira é sempre um cara, como é que eu vou te dizer, um comunicador, vamos dizer assim, um cara foda, né, da comunicação. Essa segunda-feira que passou foi o Rica Perrone, que é um cara muito bom. E toda quarta-feira é alguém significativo na história do Grêmio. Então é isso. Segunda-feira um comunicador, quarta-feira tudo tá indo tanto pro meu YouTube e também pro podcast, que é Resenha do Duda Garbi, tá em todas as redes lá, né? Spotify, Deezer, Apple, tá tudo lá. Então esse conteúdo vai também, tá? Vai pro YouTube e vai pro Spotify para virar podcast, ou seja, tudo isso aqui que a gente está inventando, eu tô jogando aí nas redes e tudo mais. Bom, a gente está chegando aí com 350 pessoas e vamos colocar o meu convidado de hoje, Roger Machado, ex-jogador do Grêmio. Claro, os mais novos de repente já estão lembram dele como técnico, mas ele é um jogador, foi jogador muito significativo na história do Grêmio e eu tô tornando ele neste momento, aguardando o seu aceite. E aí, a gente vai começar. Opa! Que honra, velho! Como é que tá, meu velho? Fala, Duda. Tudo bem? Tudo certo? Tá boa a imagem aí? Tá com Tá boa boa, luz? tá boa. Aí? Acho que tu tá com uma luz contra, que de repente eu queria uma luz de frente tua, sabe? Tu acha que tu conseguiria colocar essa luz de frente pra nós? Aqui em casa só tem luz indireta. Tá tudo E bem, aí tá fica tudo meio... bem. Tá, mas aí eu tô segurando o celular aqui, Tino. Tu sabe que eu não manjo dessa tecnologia aqui, cara. Dá pra virar? Vai virar a tela se eu virar? Não, se tu virar assim, tenta apoiar ele em algum lugar, Mas, sei lá. mas eu tô com fone, eu tô apoiado nele, mas eu tô com fone, né? O fone é embaixo, né, Duda? Não, mas a gente tá te ouvindo bem. A gente tá te ouvindo bem, juro. Beleza, Putz, beleza. é ruim, vira, vamos ver. Vira, não tem problema. Vamos só ver o que dá. Se tu virar. Daí tu vai ficar torto, não adianta, Roger. Tu vai ter que ficar. Deixa eu ver se tirar o fone. Deixa eu ver se tirar o fone. Fica à vontade. Enquanto isso, eu vou pedindo pra galera fazer o seguinte. O Roger já tá comigo aqui na live. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Então eu vou ficar sem fone, então, que é melhor. Pode ser, ótimo. Eu vou apoiar o celular. Maravilha. Beleza. Só pedir pra galera, como a gente tá começando, tem 560 pessoas e tá subindo, eu vou pedir pra fazer o seguinte, pra galera pegar esse aviãozinho e jogar pros amigos. Joga, indica, vai começar a live, tá o Duda com o Roger, pra galera vir aqui pra poder ver ao vivo e, claro, futuramente, olha lá no meu IGTV ou no meu YouTube, ou também nos podcasts, né, que tá virando tudo isso, essa resenha. Primeiro de tudo bem, meu? Tô com saudade tua. Certo, meu parceiro. Tudo tranquilo. Sabe que, ótimo. Sabe que eu tenho curtido fazer essas lives, cara, porque ela, outro dia falando com o Pretz, fazendo uma com ele, ela nos remete um pouco às entrevistas que a gente fazia quando não havia toda essa barreira, muitas vezes imposta por essa modernidade do futebol, né? Então a gente pegava ali o pátio do Estádio Olímpico, era quase uma exclusiva com cada repórter, e essas lives me parece que elas estão aproximando um pouco mais e deixando mais à vontade nesses ambientes, né? Coisa que às vezes as entrevistas formais acabam tirando um pouco. A ideia que eu criei aqui é bem isso, assim, a gente se jogar na cadeira e conversar. Eu coloquei como live entrevista porque a gente acaba eu perguntando e a pessoa respondendo.
Mas é uma conversa, é um bate-papo, e aqui eu queria muito lembrar, meu, da tua passagem como jogador, porque, claro, os mais novos, os mais recentes, vão lembrar muito, e ainda mais os gremistas, nós, né, da tua passagem como treinador. Mas, cara, tu foi, se não o maior lateral esquerdo da história do Grêmio, eu acho que cara, eu não sei se tem outros, de verdade, cara, para mim é o maior lateral Em número esquerdo, de assim. jogos, acho que com certeza, né? Foram 505 jogos. Em número de conquistas, eu acho que eu sou o terceiro jogador na história do clube com o maior número de conquistas, né? Agora, com relação a talento, eu acho que me falta argumentos para o contrapor a Ortunho, né? E nossa eterna estrelinha amarela no, É, né? é verdade. Everaldo é uma O coisa muito Everaldo, né? significativa. Bom, eu vou começar essa live perguntando uma coisa que eu sempre quis conversar contigo, mesmo quando eu não tinha intimidade. Uma vez a gente se encontrou num coquetel lá, e eu muito sem jeito, super fã e tal, perguntei pra ti, me lembro e tal, e tu lembrou, e eu quero relembrar mais ainda agora. Tu jogou várzea num time no Parcão, na Praça Moinhos de Vento, em Porto Alegre. E os caras, eu joguei também, né? Claro, não somos contemporâneos. O Roger tem 45 anos, eu tenho 36, ou seja, é um pouco mais velho. É, e, e, e eu lembro que os caras falaram: meu, tu jogou na Várzea VIP, ela ali era barbada. Roger, como é que era a Várzea em Porto Alegre? Tu que jogou lá, conta pra mim. Não, a Várzea pegava fogo. Né, eu joguei Copa Jax, a antiga Copa Paquetá, né, que foi se transformando. Acho que na tua época era, tinha uma Copa Interpraças, né, Isso. que era Interpraças de Porto Alegre. A Várzea de Porto Alegre ela sempre foi muito forte, muito forte. O Parcão ali era como se fosse um caldeirão, né, porque era um estádio pequeno, né, o campo era pequeno, era cercado era cercado tinha uma arquibancada de um lado, de outro tinha uma subidinha, assim, né, um morrinho, que o pessoal ficava, o barranquinho, que o pessoal ficava tudo ali em cima, né, e quando tinham os jogos, eu lembro que nos jogos interpraça, quando vinham outros times de outros lugares, né, eu me recordo de uma ocasião que veio assim 3, 4 ônibus de torcidas, né, para torcer pelo time naquele momento ali, foi o primeiro momento que eu me senti, acho que muito próximo assim de um jogador de futebol, assim, sensação que eu só fui ter depois quando eu virei de fato jogador de futebol. Era bom. Eu não sei como é que anda hoje, eu não sei se tu tem conhecimento de como está hoje a Várzea de Porto Alegre, mas era bom Cara, de fato. infelizmente a Várzea de Porto Alegre teve problemas de segurança mesmo, e teve que dar um tempo, assim. Cresceu muito o futebol 7 em Porto Alegre, né? A Várzea, o Ah, 11, né? é verdade. Ele realmente ele deu uma queda, mas assim, é bem isso, assim, eu me sentia jogador, e eu nunca fui, nunca vou ser. E ali, cara, eu tenho meus quadros aqui, né, todos pendurados. Eu fui campeão do Parcão 4 vezes, mas o teu time era o Eu Auxiliadora, não né? ganhei, eu não ganhei, pô. Tu Eu não não ganhou o ganhei, Parcão? Parcão. Não, Não, não não. ganhei. Não ganhei, Parcão. Tá Cara, faltando esse. o Auxiliadora era um cano e era teu time, né? Mas me disseram que teu irmão jogava mais que tu. Que eles falaram, não, o irmão do Roger que era o pica. Mas é que eu joguei, na verdade, dos. Quando começou, acho que quando eu comecei a ter idade para jogar ali com os mais velhos, que acabavam sendo os mais novos ali, né? Em seguida eu entrei no Grêmio, né, para jogar no juvenil. E daí eu ainda cheguei, ainda como sem vergonha, ainda joguei uns jogos e ficaram sabendo, óbvio, né? Daí me deram um xingão e eu parei de jogar, não joguei mais. Mas eu tenho mais 3 irmãos, né? E todos jogaram ali. Né, o meu irmão mais velho, o Walter, foi jogador profissional, jogou até perto dos 30 anos, e os outros dois não foram também por circunstâncias outras da vida. Sabe que, pra te ver esse negócio de tu era jogador já, ou tava assim caminhando e jogou lá. Eu joguei um jogo contra o Anderson Pico. Ele jogava no Clarão da Lua. Eu tô Ah, Clarão falando da Lua, de pô. 2003, eu acho, 2002.
Ele tava, cara, ele era a estrela do Parcão, né? Tipo, assim, pá, o time do Clarão tem o Anderson Pico, que o apelido dele era Mão, porque ele jogava da lateral de um lado e botava na área. Pô, imagina naquele campinho pequenininho ainda. Ele Exatamente. jogava quase no Olímpico, jogava na marca do pênalti. Mas eu descobri então que eu ganhei o Parcão e Roger Machado nunca ganhou o Parcão. Então, ou seja, eu fui campeão e o Roger não. E aí, como é que tu chega no Grêmio, meu? Como é que foi essa transição de várzea ou peneira? Como é que tu chegou? Cara, foi assim, eu chegava do colégio, almoçava, né, fazia ali o que tinha que fazer, dava uma ajudada e ia embora pro Farcão jogar, né? E junto comigo, muitas vezes, ia um colega meu de escola de segundo grau já, né, que é o Christian Fellini, né, que é lá de Antagorda, né, meu amigo até hoje. E volta e meia ele me convidava para ir para fazer um teste nos clubes. E todo mundo falava, porra, olha, 16 para 17 anos, cara, é o último ano se tu quiser tentar, cara, depois não dá mais, é muito difícil. Hoje é impossível, né? É quase impossível tu chegar com quase 17 anos e conseguir um ano e meio depois tu tá no profissional, né? E então esse ano eu decidi tentar, né? Eu e mais alguns amigos ali do bairro que tínhamos 16, 17 anos, o ano de 1975, né? A gente começou a procurar as peneiras. Primeiro eu fui no São José. Fui no São José, lá na Sertório, no Itaipava, e alguns testes no campo do Harmonia. Eu fiquei acho que um mês fazendo teste, fiz uns 2 amistosos dentro do São José ainda, inclusive. Mas me disseram que eu fui aprovado, mas eu não poderia inscrever mais ninguém na categoria, porque já estava com o número certo. Eu disse, então tá bom, eu vou tentar fazer Sempre mais lateral? outro. Sempre na esquerda mesmo? Na esquerda, no São José eu fiz teste de ponta esquerda, que quando levantaram a mão perguntando as posições, eu vi que tinham 6 ou 7 laterais esquerdas. Eu disse, muita concorrência, eu vou para a ponta. E eu me destaquei na ponta. Mas eu sempre fui lateral esquerdo em função do meu irmão mais velho, em função do Walter, que jogou de lateral esquerdo e lateral direito no Internacional, na base, e depois jogou pelo Brasil afora. Eu disse, vou fazer uns testes em outros lugares, né? Um tio meu trabalhava na Copa do Internacional, então aos domingos, né, ele perguntava se a gente queria jogo, adolescente, a gente ia com ele, passava por baixo da roleta, né? Eu lembro de ver o Zico jogar, assim, a imagem que eu tenho na minha cabeça, assim, ainda até hoje, da imagem de ver o Zico jogando no campo. E, e, e esse meu amigo também conseguiu um teste na terça-feira, o meu tio conseguiu no Internacional, e na quinta-feira o meu amigo conseguiu no Grêmio para mim. Na terça-feira choveu e o teste foi cancelado, né? E na quinta-feira eu fui, né? E como eu fui indicação desse meu amigo, eu passei mais que os dias que davam assim, né, para avaliação, né? Mas eu lembro que eu fui com outro amigo de auxiliadora também, que hoje trabalha com preparação física, que é o Dadá Zambuja, né? O Daniel. O Dadá eu peguei na Várzea. Jô, tu É, tá louco? claro, Joguei no sim, Nils, preparador físico hoje do Ceará, se eu não me engano. eu Ele acho que tá, ele ele tá no tá. Ceará. Tá no Ceará. Foi eu e Dadá, então era eu na lateral esquerdo, Dadá na ponta. Eu disse, Dadá, só passa pra mim, Dadá, vamos fazer a nossa, Dadá. Era um time de desconhecido. E, daí, Duda, uma semana depois, o supervisor chegou e disse, na segunda tu traz a tua documentação, né, que nós vamos te inscrever no campeonato. Eu disse, tá bom, eu imaginei que, sei lá, que ia ficar um pouco ali, depois eu me dispensar, né? É, e fiquei 12 anos. 12 anos no clube. Que E, loucura. e logo em seguida, assim, logo no primeiro mês, surgiu a oportunidade de eu jogar, porque na verdade jogava o Fabiano Garça, que era um lateral direito, estava improvisado na lateral esquerda. Que ano a gente tá falando, só pra eu pegar a timeline assim? Estamos falando de 92. Porque tu estreia 92. 94, né? No profissional, se eu não me engano. 94. Tá. Daí um mês depois surgiu a oportunidade para que eu jogasse.
Eu joguei o primeiro jogo, eu lembro que logo no seguinte da apresentação, o treinador, que era o português, o Álvaro Laitano, que é ali da Auxiliadora também, hoje mora em Garopaba, né, que eu sempre gosto de citar muito ele, que me deu muita carona para pro Grêmio treinar, porque eu não tinha nem o dinheiro da passagem, às vezes, no bug que ele tinha, né, e era o treinador também. Que ele chegou e me disse uma coisa que no primeiro momento me assustou, assim, né? Ele me disse, Roger, olha só, muito eu me engano, mas daqui a 2 anos o Grêmio vai ter um lateral para 10 anos. E, e eu disse, quem? Daqui a 2 anos, se tu tiver cabeça boa, o Grêmio tem um lateral para muitos anos. Né? E não, ele errou, não foram 2 anos. 1 ano e meio depois, eu tinha subido pro profissional. Né? Então, ó, foi muito rápido, assim, né? A minha trajetória na base. No ano seguinte, eu subi para o Júnior e a minha subida profissional, ela, não sei se dá para dizer que foi facilitada ou foi adiantada, porque a gente ficou sem treinador nessa época. Na metade do ano tinha uma competição que ela acontecia em Belo Horizonte, chamada Taça BH. Era assim que competia muito com a Taça São Paulo de júnior. E quem desceu para fazer esse campeonato com a gente, porque o Ivo Wortmann tinha ido embora, quem desceu foi o Zeca Rodrigues, né? O Zeca Sapo. Conheci ele no 13, jogando na várzea no Parcão. Pra te ter ideia o que o Parcão abre de porta. É verdade. E o Zeca foi lateral esquerdo, do Palmeiras e tal. E na época áurea, lá, década de 70. E quando ele voltou, depois disso, ele me contando, né? Quando eu voltei, eu fiz toda a competição e logo em seguida eu voltei machucado. A lesão que eu vi 5 anos depois operar, que foi a minha cirurgia de pubis, né? Que a época assim era se hoje as lesões de cartilagem hoje são as lesões que mais assombram os jogadores, naquela época eram cirurgias de pubis, né? Eu voltei para o departamento médico e disse que ele me contando que o Branco foi embora em 94, né? Aí nós já estamos falando de 93. Estou falando de setembro, outubro de 93. Quando ele conversando com o Filipão, o Filipão falou para ele, Zeca, nós vamos precisar de um lateral esquerdo porque o Branco acho que não vai ficar. E ele disse, o teu lateral esquerdo está lá embaixo no departamento médico machucado. É um neguinho de perna fina, de canela fina. O nome dele é Roger, mas o médico vê ele e traz ele aqui para cima para tratar com a gente. E eu tô lá no departamento médico, deitado na maca, com o Limão, que era o nosso massagista, à época do Júnior, depois trabalhei com ele no profissional, me fazendo tratamento, e entra o médico do Grêmio, que na época era o Márcio Bolzoni, né, que era, puxa, só de tu ver o médico do profissional dentro do vestiário do Júnior, assim, aconteceu alguma coisa muito séria, né? Daí ele é espirituoso, o Márcio, se tornou um grande amigo meu, ele disse, quem é o lateral esquerdo aí que tá machucado? Aí sou eu, senhor. Tu deve jogar muito, hein? Pra mandarem eu aqui vir te ver e te subir machucado. O que tu tem? Aí eu mostrei pra ele e tal. Ele disse, a partir de amanhã pega as tuas coisas e vai se tratar lá no profissional. Eu me tratei em outubro, novembro, dezembro, não tive férias. E em janeiro, quando se apresentou todo mundo, eu me apresentei para trabalhar como profissional. Espetacular. Sabe que esse dia eu estava ouvindo o Derlei e ele falou assim, o Roger me ganhou por 1 ano. Porque ele subiu 1 aninho antes de mim. Que senão eu bati ele nos títulos. O Roger tem 1 título a mais que eu, que é o 94. Não, contrário. É o contrário? Então ele tem. Então ele tem 1 a mais. Ele subiu em 93 e foi campeão gaúcho. Perfeito. Ele tem um gauchãozinho a mais que tu, que é a subida um pouquinho antes de ti. Eu fiz uma brincadeira com o Derlei, que foi muito legal, cara. A gente ficou um tempão brincando disso. Eu quero brincar contigo. Qual é a seleção do Grêmio que jogou com o Roger? Tem jogo que eu joguei 505 jogos no Grêmio, tem jogo que eu me coloco que eu não tava. Não. Eu quero saber qual a seleção de jogadores. O goleiro, o lateral direito, os laterais. Tu, porque tu não vai te tirar.
Ah, mas Ó, é. Ah, tu acha que é fácil a brincadeira? vamos ver, tomara que eu não me perca aqui, mas o goleiro é o Derlei, né? Que eu digo que foi o melhor, pior goleiro que eu joguei, né? Por quê? Cara, era uma briga eterna eu com ele, né, ali dentro da área. Né? Porque eu mandava ele sair, ele não saía, quando ele tinha que sair, ele não saía, quando era para ele ficar no gol, ele saía. Ou ele virava a cara quando o atacante entrava e a bola batia nele, batia na trave e ia para fora. Aí eu falei para ele, eu sempre falo assim, Delei, tu é o pior e o melhor goleiro que eu já joguei, cara. Delei, tu não faz defesa de mão trocada, tu sai mal do gol, o atacante entra na cara do gol, tu vira a cara. Né? Ele disse, eu isso, negão. A bola bate em mim, não entra, e eu fecho em Grenal, tá bom. Então, vamos lá. Maravilhoso, maravilhoso. Derlei, então, Derlei, lateral direito. Que jogou contigo, Arce, tem que ter jogado contigo. O Arce. Né? O Arce vai Sei acabar lá, sendo, vai acabar sendo o time de 95. Mas tu pegou uma geração de 2001 que era puta que pariu, talvez eu pegue 2 ou 3 de cada posição. Por exemplo, o Mauro Galvão tem que entrar aí como zagueiro, o Adilson, Nelson Rivarola, eu como lateral esquerdo. Mas o que tu faz com os volantes, cara? Tu tem Dinho, Goiano, Eduardo Costa, Polga, Tinga. Aí. Cara, te vira, o que tu... Ó, não é porque tu não escalou que o cara é ruim. Eu só quero fazer a seleção que o Roger jogou no Grêmio. Só isso. Mas é que não dá, como treinador, a gente pensa em tudo, não dá. Não consigo escalar meu time. Não, eu não tô conversando com o treinador, Roger. Esquece. Uma coisa da outra. Não consigo desligar uma coisa da outra. Tu já quer fazer um grupo, né? Não, mas só um pouquinho. Eu consigo ter 18 aqui. Aí eu boto no segundo tempo. Quando apertar. Não, olha que eu tô te ajudando, já tô te dando, tô te lembrando os caras. Mas o que tu numa zaga que compõe com Mauro Galvão e Adilson, eu sei que o Rivarola, porra, velho, significativo pra caramba nas campanhas da Libertadores e até foi expulso injustamente no Mundial, na minha opinião. Demais. Tu acha que uma zaga, como é que tu faria? Pois é, cara, uma zaga com o Mauro e com o Adilson ficaria uma zaga, né, com um cara que era técnico, mas também tinha intensidade de força, e o Mauro essencialmente técnico, né? Um meio campo, geralmente os times vitoriosos eles têm um casamento perfeito das características de cada função, né? Eles pegam o Goiano e o Dinho, eles se completavam, né? No lugar talvez do Goiano entrasse um Tinga na posição ali, que foi um cara que tinha a característica de fazer o box-to-box lá. Já no lugar do Dinho, o Polga podia entrar, porque o Polga ali, como primeiro foi... Deixa eu tirar aqui. Que primeiro era zagueiro, era volante, depois virou zagueiro, né? Pela ponta... O que tu quer fazer? Que esquema que tu quer fazer? Tu quer fazer um 4-4-2 ou tu quer os teus hoje que tu joga um 2-3-1? Tem o Ronaldo ainda nessa lista ainda, imagina. Tu jogou com o Ronaldo, Tu jogou com o Ronaldo. Ele jogou comigo. Opa, vamos corrigir, verdade. Bom, vamos lá. Ele te respeita assim, tu dá... Não, só ele deve te respeitar pra caralho. Não, moleque bom. Então, aqui o Ronaldo depois... O Zinho, imagina, não tem como fazer, não tem. Bom, Paulo Nunes e Jardel ou Jardel? Paraíba? Não sei, tô chutando aqui. Nem lembrei do Marcelo, cracaço de bola, velho, craque de bola, jogou até bem pouco tempo, deu um depoimento esse ano para a despedida dele lá na Paraíba, né? Craque, eu falei que era jogador para fazer carreira na seleção brasileira, assim, de longe. Impressionante. Bom, eu nem comentei, tipo, Rodrigo Fabre, Rodrigo Mendes. O Fabre foi artilheiro brasileiro. Rodrigo Mendes, na melhor fase dele, sem sacanagem, ele botava as bolas no meio campo, adiantava para fora do círculo e finalizava no gol, e a bola ia quente, os goleiros não conseguiam defender muitas vezes, cara. Tinha um lateral esquerdo que jogava pra caralho também,
Que era o Gilberto. O Gilberto chega depois de ti, né? O homem tinha uma panturrilha Puta que pariu. gigante, acabava com as meias, a panturrilha dele estragava as meias, verdade. A panturra riada. Cara, vamos resumir. 95 com 2001, tu resumiria isso? São duas gerações assim que, né, foram espaçadas no tempo, né? Mas eu acho que foram as duas gerações que a gente podia aí compilar certamente. Esse grupo me servia. Esse Era grupo bom, né? esse grupo me servia. E o Grêmio tem uma entre-safra aí, que eu queria só que tu desse uma frase, assim. Essa entre-safra de... O Grêmio ainda ganha ali a Copa do Brasil de 97, né? No Maracanã. Aliás, tu tá um cruzamento que tu não... O Roger nunca foi no fundo! E aquele dia ele foi. Essa era a maior injustiça que tinha. Eu não tinha 100 metros de campo para correr, né? No Maracanã eram 110, né? Eu não tinha 100 metros de campo para correr, mas eu tinha 95, né? E o Arce só tinha metade do campo, porque eu que marcava. Eu citei uma coisa que eu dei azar na carreira, Duda. Os ponta esquerda viraram meia, muito tempo antes do que os ponta direita flutuar no campo. Então, toda a quarta e domingo, eu tinha um ponta-direita em cima de mim. Toda a quarta e domingo. E quando saía um ponta-direita cansado, o que botavam? Outro ponta-direita cansado. E geralmente bem pequenininho, com aquelas camisas ainda tudo grande. Né, da que tua não tinha idade, modelo. quem era o cara? O Inferno, assim, que te vem na cabeça agora, que tu teve que marcar Inferno. Outro dia veio aqui no ano passado, veio no nosso treinamento aqui, o Naldinho veio nos visitar, que era um ponta-direita. Acho que o Naldinho tinha 1,60 m no máximo. Eu lembro que eu vi ele de longe, eu cheguei a tremer, gente, de medo do Naldinho já. Ele me deu um drible aqui na Fonte Nova Antiga, que ele nem tocou na bola e eu caí de bunda no chão. Agora tu falou, me ocorreu uma história que não estava nem no meu roteiro de perguntas aqui. O Grenal que o Diego, né? Acho que é o Diego, aquele do Inter, o dos gêmeos, né? Diz que ele acabou contigo, lembra? Que não, porque o duelo, Roger e Diego, não sei o quê. Esse aí foi um ponteirinho que te encheu o saco nesse jogo, né? Essa história eu vou contar, então. Eu acho que eu não contei ainda. Vamos lá. Eu lembro que teve uma semana muito cheia de treinamentos, né? E eu lembro que essa semana eu treinei muito forte para aquele clássico, né? E por algum motivo eu não recuperei bem naquele jogo, para aquele jogo. Né? E eu me recordo que quando eu entrei no jogo, assim, no clássico, a primeira vez que eu fui na linha de fundo, e quem era o meu zagueiro, eu tava jogando com o Cláudio Amiro, magrinho. Aí outro zagueiraço. E lenha. Era madeira. E eu lembro quando eu voltei pra minha posição, sabe quando tu tá cansado das estrelinhas, tudo, aquele negocinho branco começa a brilhar na tua frente? E eu falei pro Magrinho assim, Magrinho, eu tô morto, Magrinho. O Magrinho era grosso, tchê, mas tem 10 minutos de jogo, tchê. Como tu tá cansado? Eu disse, eu não sei, Magrinho, eu tô cansado, cara. E tem o Diego, o moleque tá numa fase boa dele, disse, então apoia menos, seu tá bom. Né? Daí o Diego vinha pra cima de mim, ele dava um drible, né, e eu não conseguia pegar. Daí ele dava o drible, eu conseguia desarmar e ele dava falta. E o árbitro era o Simon. E o Simon sempre gostou de conversar com os jogadores, né? Dentro de campo. Né? Dizer ele, Roger, tá ruim hoje, hein? Daí eu disse, calma, Simon. Calma, não te precipita, Simon. Né? Daí acho que eu fiz até o final do primeiro tempo, acho que eu tinha feito umas 5 ou 6 faltas nele, que eu não conseguia encontrar o time, né? Parte pelo talento dele, parte por esse desgaste que eu não sei por que eu não recuperei para o jogo, né, da semana de treino. E quando deu uns 40 minutos na sexta falta que eu fiz no Diego, para ti, toma um amarelo. Acho que ligaram pro Roger, eu falei para ele botar em modo avião, ele não botou em modo avião. Já ele volta aí, tá no meio de uma história. Voltou, te ligaram, né? Não. Te ligaram? Não? Não então não. Tá.
Vou Achei botar que... no avião aqui, peraí. Isso, bota no modo avião, porque daí não tem perigo de ninguém. A gente tá com 950 pessoas, ó, a gente tá recém na metade do bate-papo aqui, é recém 7h30. Faz o seguinte, joga isso aí, ó. Joga o aviãozinho e espalha pra galera, né, que a gente tá aqui, eu e o Roger, estamos conversando, tá um papo magnífico. Esse bate-papo vai depois pro YouTube, se inscreva no meu canal lá, Duda Garbi, no meu canal no YouTube, e também no Spotify vai virar também. Tá de volta, meu? Tá me vendo? Tô aí? Pronto. Acho que Tá me agora ouvindo? voltou. Tá aí. Beleza. Agora tô. Vamos lá, vamos retomar. Então, aqui, tu, na sexta falta... Talvez, não me lembro o número exato de faltas, mas foi depois de uma repetidas faltas, assim, né? Daí, Roger, vou ter que te amarelar. Daí eu disse, tá bom, tô merecendo, cara, tô merecendo. E no retorno do intervalo, a falta, na jogada que eu fui expulso, que esse jogo acabou acho que 1-1 com a gente jogando com um a menos. Não foi eu que fiz a falta. Né? O Anderson Lima, estava eu e o Anderson na bola, né? E o Anderson acabou tocando ele por trás, mas eu acabei indo pro vestiário antes do tempo. E foi marcante, porque o menino estava começando, era um potencial, assim, um grande jogador, né, que talvez não tenha conseguido corresponder assim, à expectativa que gerou de todos, mas fez uma carreira bonita, né, como jogador de futebol. É uma lembrança que ficou Acho que marcada. até hoje ele joga, eu acho, né? Eu acho que sim, né? Ele estava em Portugal, se eu não me engano. Não vi mais falar dele. Eu acho que ele estava em Portugal. Cara, tu falando vai me, né, vai me ocorrendo lembranças assim. E eu queria te perguntar uma coisa, meu. Essas reprises, devido à pandemia, a gente tá vendo muita reprise do Grêmio campeão mundial de 83. A gente teve agora, né, o Grêmio em que tu participou de 95. Tu acha que essas reprises elas colocam justiça a algo que foi esquecido, não se faz jus a certos jogadores, não se dão o devido valor e se colocam? Essa pergunta vai muito em que se foi debatido no Grêmio muito recentemente como se fosse um dos melhores Grêmios da história. E eu te coloco isso por ser treinador de futebol, então tu tem o lado treinador e o lado jogador de ter participado. O que tu acha disso? Pois é, eu te confesso que eu não vi essas reprises, sabe, Duda? Eu tenho até hoje guardado em DVD o nosso jogo de 95 e eu não tive coragem de rever. Né? Alguma coisa eu preciso trabalhar, né, que eu não consigo me ver na televisão de novo. Então, assim, muito me mandaram, sei lá, uma vez por semana estavam reprisando algum jogo, né? E eu não vi, mas o que eu percebi, né, dessas reprises foi talvez mostrar para o torcedor mais jovem, né, ídolos que por vezes, como tu falou, às vezes tinham diminuído o seu valor porque não tinham sido protagonistas, né, por um lance específico, né, de um título, ou não haviam jogado por muito tempo no clube. Isso me parece que ficou muito marcado, assim, porque, né, o que eu tive de feedback, né, de alguns jovens, adolescentes, foi isso, que legal, cara, a gente pôde ver aquela geração que meu pai falava, né, porque o que acontece muito, às vezes eu estou no shopping, vem uma criança, assim, um pré-adolescente, com o pai na mão, né, e a criança, visivelmente, ela está incomodada porque ela não sabe quem eu sou, né, quem sabe é o pai, né, Duda? E o pai diz, vai lá, meu filho, tira uma foto com ele. E a criança, não, pai, né? Daí Mas quem é, pai? Quem é, pai? Né? Daí eles, tá bom, então se não quer, tira pra mim aqui que eu vou tirar. Claro que é ele que quer, né, Duda? Então me parece que isso veio assim para jogar um pouco de brilho, assim, né, nessa geração, né, que
que acaba ficando, depois de muito tempo, um pouquinho afastada, assim, e isso mexe um pouco É com verdade, o coração da gente. mexe muito, muito mesmo. Foi, e eu vou te dizer, eu fico às vezes emocionado. Bom, cara, assim, toda vez que eu converso com alguém da tua geração, Derlei, tu, Dinho, os caras que eu tenho um pouco mais de contato, o Jardel agora, por ter feito uma live, ele me manda muita mensagem agora, e eu tô muito feliz de ver o Jardel bem, né? Graças a Tá, Deus. tá, graças a Deus. Mas ele me manda mensagem agora, cara, dia sim, dia não. E aí, meu amigo, não sei o quê, eu fico super feliz. Porque são meus ídolos que eu chorei vendo na TV, que eu vi passar o ônibus. E hoje eu falo de igual para igual. Então, o cara tem que, né, ter um treco para entender. Eu ia te perguntar o seguinte: tu teve inúmeros títulos. Dá para botar ranking em título? Algum é mais importante? Ou é como filho? Eu não vou dizer que o filho número 1 é melhor que o filho número 2. O que tu responde nessa pergunta? Sabe por que que não dá, Duda? Não dá porque, assim, pessoalmente, cada título ele tem um contexto dentro da minha vida pessoal também, né? Por exemplo, a Copa do Brasil de 94, ela foi a base para que o time conseguisse se repetir no outro ano com jogadores jovens. Porque no ano de 94, junto comigo, subiram, se não me engano, eu lembro, eu tenho a reportagem de jornal ainda, com a fotinho daqueles todos que subiram. Subiram mais de 10 jogadores. Então aquele título foi a garantia, o passaporte para que a gente permanecesse. Porque se não permanecesse se não vencesse naquele ano, não se repetia, muitos iriam embora, seriam emprestados para outros lugares, né? Então os 94 tem como se fosse o pontapé inicial, né? E o passaporte para a vida adulta, digamos assim, dentro do profissional. Nessa Libertadores, né, que é a primeira que tu disputa e logo que tu ganha, eu achei que eu ia ganhar umas 5 na sequência, né, Duda? Né, eu vim disputar uma outra final em 2008, né, com o Fluminense. Né, disputei muitas, né, talvez seja um dos jogadores do clube com mais jogos disputados em Libertadores, perto de 60 jogos, né. Antes de colocar que o de 2002 teve um erro ali que poderia ter tido, porque o time do Grêmio era muito bom, o de dois, né? Do Olímpia? O do Olímpia. O do Sim, é Olímpia. verdade. Exatamente. Né, tem, por exemplo, a Copa do Brasil de 2001, eu vinha de 8 meses lesionado e para quem não lembra, eu acho que eu só entrei no jogo de ida Teve, em Porto Alegre. teve São Paulo e Curitiba antes. Não, mas eu só entrei no jogo de ida em Porto Alegre contra o Corinthians, né, quando estava 2-0, e depois eu joguei em São Paulo. Eu não joguei mais jogos da Copa do Brasil daquela edição, porque eu estava vindo de 8 meses parado. Então, assim, para mim, essa em especial, assim, ela tem um gosto bem diferente, porque depois das conquistas, se tu pegar as fotos dos jogos, talvez a foto da conquista eu tô só na Libertadores. Eu tinha o costume de acabar de ganhar o título, descer correndo pro vestiário, né, telefonar para minha esposa, para minha família, né, e quando eu acabava nem voltando para o campo, e para mim assim existia sempre muito um peso que por vezes ele sobressaía ao gosto da conquista, né, assim, é um alívio muitas vezes mais até do que a alegria da conquista. E em 2001 foi a primeira dessas conquistas todas, né, que eu tive assim, um êxtase de alegria, porque era uma combinação, porque durante um período dessa minha recuperação da lesão no joelho, eu corria o risco até de não conseguir voltar a jogar mais, né? Então teve um gosto muito especial, né? Então por isso que eu digo assim, eu não consigo separar nenhum como de ser, eu não tinha pensado nessa definição, mas é como filho mesmo, né? Porque cada um tem um contexto diferente e acaba que todos são guardados de forma igual, né? Bom, e aí tu fala, eu não quero falar da tua saída do Grêmio, que eu sei que não foi das coisas mais bonitas pelo teu tamanho, né?
pela, pela grandeza de quem foi o Roger como jogador, mas enfim, aí tu vai pro Japão. Eu queria que tu me falasse que uma vez eu tive a oportunidade de trocar uma ideia contigo e tu me falou muito rapidamente sobre. Eu queria que tu desse um exemplo que simbolizasse a tua passagem pelo Japão, um gesto, uma história, algo que tu pudesse dizer assim, para te ter ideia o que é o Japão, porque tu ficou 2 anos num clube e jogou bastante, né? Acho que tu teve lá uma trajetória legal. Queria um exemplo, o que tu daria, assim, uma história que daria para dizer só para a gente não deixar passar o Japão? Então, eu tenho inúmeras passagens importantes no Japão e eu digo que a minha vida pessoal, e eu posso dizer profissional também, ela se divide em antes e depois, né? Do ponto de vista profissional, porque foi lá que eu aprendi uma forma diferente de ver o jogo, né? Através do intercâmbio de muitas culturas diferentes de futebol, porque o Japão estava abrindo o seu mundo para culturas diferentes e daí eu trabalhei com tcheco, joguei contra alemão, espanhol, e são escolas diferentes, então foi muito enriquecedor para mim. Do ponto de vista cultural, assim, foi extraordinário, né? Uma cultura completamente diferente, em que foi difícil a adaptação, né? Primeiro porque em função da língua, né, no segundo momento, né, a alimentação, né, que eu também tive que me adaptar, e hoje, né, a comida japonesa ela faz parte da minha rotina. Talvez eu não passe uma semana sem comer um sushi, mas eu te confesso que o que hoje guardo na minha alma, Duda, era a sensação de tu viver num país seguro, porque a gente saía de noite para ir a um restaurante, e a gente morava num bairro que tinha uma vida gastronômica legal, e a gente voltava às vezes tarde da noite. Eu lembro que para que eu perdesse o hábito de ficar olhando para os lados com receio do que estava acontecendo, demorou uns Temendo 6 meses, algo, né? Tipo, bah, temendo alguma coisa. Demorou uns 6 meses para que isso acontecesse, né? Depois desse período, a sensação de segurança, não era só a sensação, né? Tu se sentir mais seguro quando passou a ser natural, né? Uma sensação que ela não sai da memória, né? Daí que infelizmente tu volta para o Brasil e tu percebe que, né, que você tem novamente que olhar para os lados, tem que cuidar a hora que tu entra no carro, né? Tem que prestar atenção onde tu estaciona, em que rua tu vai atravessar. Então, se tem algo que me marcou muito, né, além de outras tantas coisas, foi poder ter a sensação de segurança assim plena num lugar como aquele. perfeito. Aí tu volta e vai pro Fluminense. E é campeão da Copa do Brasil. Como tu levantou faixa, cara? Tô um inferno. Ganha por onde vai, ganha. Aí tu chega no Flu, treinado pelo Renato Portaluppi, que acaba, né, tendo uma história, né, contigo depois, não diretamente, mas indiretamente. E esse Flu era muito bom, meu. Era melhor que algum time do Grêmio que tu, assim, era cano esse time? O time que foi vice-campeão da Libertadores, pô, tinha o Washington, tinha Alex Dias, tinha Thiago Neves, Conca. tinha Conca, tinha Thiago Silva, tinha Marcelo, né? O time que ganhou a Copa do Brasil tinha o Carlos Alberto, né? Tinha o Luiz Alberto, zagueiro, tinha o Juninho lateral esquerdo. Eu cheguei para ser o lateral esquerdo em 2006, né, desse time. Joguei o ano inteiro de 2006 como lateral esquerdo. E em 2007, o Josué Teixeira, que era um treinador que já havia trabalhado muito na base do Fluminense, ele me eu já estava acho que com 31 anos, 30 para 31, e ele chegou e disse: Roger, olha só, pô, tu tem que começar a pensar daqui a pouco tu mudar a tua posição para zagueiro, né? Vai te dar uma vida útil mais longa e tal, né? E porque também, cara, eu conheço muito a base e eu tô subindo para trabalhar com a gente.
um lateral esquerdo, pai, não vai ser fácil para ti. Deus, que idade que ele tem, o José? Não, é novinho, 17 para 18. Deus, não, pode trazer, Marcelo. vamos brigar, pode trazer. Né? Daí deu uma, ele subiu na segunda, na sexta-feira eu chamei José, vem cá, deixa eu falar contigo. Olha só, eu estava pensando naquilo que tu me falou na semana passada, eu acho que eu vou aceitar a tua sugestão. Você pode botar o Marcelo para jogar, porque eu acho que ele vai jogar bem. É, e aí, Cara, espetacular essa história. Duda, mas não acabou aí, não acabou aí. Daí passou os 3 meses, porra, o Marcelo chamando a atenção do mundo, né? E propostas de tudo quanto é lugar para ele, Duda. Daí, eu lembro que aparecia assim uma proposta eu lembro o valor até hoje, US$ 5 milhões para a Rússia. Daí, cara, 5 milhões era, pô, sei lá, 10 milhões hoje. Eu lembro que eu peguei ele do alto da minha experiência de veterano já, né? Seu Marcelo, senta daqui, moleque. Deixa eu falar um negócio pra ti. Cara, se essa proposta for verdade, tu tem que ir. Tu tem que ir. Sei por quê, cara? Isso aí vai ajeitar a tua vida, cara. Porque eu sei o quê. Daí ele falou assim, Roger, pô, mas o meu empresário falou que é pra eu esperar, cara, que vai aparecer algo melhor. Se Marcelo vai aparecer o que melhor, Marcelo? Marcelo, tu tem que ir. De fato, 1 mês depois apareceu o Real Madrid. Eu fui na Espanha há uns anos atrás ver um jogo e encontrei com eles, Marcelo, ainda bem que tu não me ouviu, Marcelo. Olha o que tu ia fazer. Ainda bem que tu não me ouviu. Ele jogou mais que tu? Ele já jogou mais que tu ou tu jogou mais que ele? Do Marcelo? Ué? Marcelo, que Deus o livre. Eu era um lateral técnico com força, né, que marcava bem e apoiava razoavelmente bem, cruzando, né? Então foram poucos os meus gols, né? Porque eu não era um jogador com um chute muito forte, né? Então eu evitava jogadas que eu pudesse me aproximar dessa característica que não era meu ponto forte. Né? Então, quando eu tabelava para ir por dentro, eu não ia por dentro, eu dava uma volta por trás do bandeirinha e eu brigava de jogar a bola em linha de fundo para cruzar. Né? Era o que eu sabia. E o Marcelo, ele é o cara, puxa, não tem, claro, não é tão bom, acho que ele não era tão bom na linha quanto eu, né, na linha defensiva, Sim. né, mas a capacidade dele de atacar, assim, é absurda, né? O Marcelo é um 10 que foi jogar na lateral. Acho que resume assim, né? Exato. Talvez craque. talvez no meio, assim, no meio tu tem que ter um pouco mais de destreza, porque muitas vezes tu vai pegar a bola de costa, né, Duda? Em função disso, talvez ele tenha gostado de ver o campo de frente, porque, né, do ponto de vista das abordagens que tu recebe a bola, né, eu como lateral esquerdo, eu sei que do meu lado esquerdo não vem ninguém, né? Porque eu tenho a linha Tem uma lateral. linha. Eu tenho a linha. Das minhas costas, dificilmente vai vir, porque eu sou a primeira linha. Então eu tenho que cuidar mais de gente que vem do lado direito e gente que vem na minha frente. O jogador que joga no meio campo e vai pegar a bola de costa, né, se ele não tiver habilidade, destreza e principalmente conseguir ter visão periférica para flutuar naquele espaço, ele vai ter dificuldade, porque vem jogadores de todos os lados, né? É 360. Espetacular. Cara, é isso que tu acabou de me dizer, e desculpa, eu vou fazer, eu vou ter que fazer essa pergunta, porque uma vez tu me resumiu a maneira, eu acabei encerrando a tua carreira, tá? Rapidinho aqui. Aí uma vez tu disse assim pra mim, tu era auxiliar do Luxemburgo, e tu disse, de tanto eu ir lá pra cima, eu comecei a ver algumas coisas. Eu queria que tu explicasse isso de novo, cara, porque assim, eu queria enquadrar e botar aqui em casa na parede essa explicação. Tu te lembra como tu me explicou isso? É como tu começou a enxergar o jogo e ver triângulos. Sim, sim, sim. É que, claro, que por vezes a gente que, quando o torcedor enxerga o jogo do alto, na verdade, a altura do jogo da arquibancada é o lugar mais privilegiado de ver o jogo. Né? Eu lembro que eu acabei desenvolvendo uma capacidade de até analisar jogadores que no primeiro momento, quando eu fui ser auxiliar, uma das minhas funções era ir olhar jogadores, né?
Então, uma das referências que eu tinha era assim, se o jogador, como eu tive na beira do campo e dentro do campo, né, eu sabia o nível de dificuldade que aquele cara estava enfrentando, justamente por isso que eu te falei anteriormente. Tem jogador daqui, da esquerda, da direita e de frente e de trás. E dependendo, se ele pegasse a bola e tomasse a decisão que lá de cima eu conseguia identificar, se ele pegasse a bola no lado esquerdo e lá de cima, poxa, a melhor jogada é do lado direito numa inversão longa. Se ele fizesse isso com frequência, né, ele ganhava uma avaliação positiva num dos quesitos que eu analisava. Por quê? Porque se ele está fazendo lá de baixo, no meio toda a complexidade de variáveis do jogo, se ele está fazendo que lá de cima eu, com toda aquela visão, estou conseguindo, porque ele é diferente no que diz respeito à visão espacial dele e à tomada de decisão. Né? Então, o fato de ter estado no campo, né, me permitiu construir esses conhecimentos a partir da minha prática. Quando eu subia lá para cima, para ser auxiliar, eu levava sempre o meu iPad, né, para fazer algumas fotos e tal. Né, dependendo do treinador que tu é auxiliar, a época do Filipão já se fazia, só que tu precisava revelar. Batia algumas fotos lá de cima, só que só analisava depois do jogo. Né? Com as câmeras eletrônicas, tu conseguia bater umas fotos lá de cima e tentar traduzir a tua avaliação de um primeiro tempo, por exemplo, em imagens, né, paradas. Hoje eu faço isso através de vídeos. A gente grava, né, quem trabalha comigo já sabe e o que eu procuro dentro do campo. Eu anoto um tempo, eu vejo alguma coisa, por exemplo, no jogo, e eu viro para o meu auxiliar e digo para ele, cara, 17h30. Né? Então ele já tem isso, depois ele corre lá na linha do tempo da gravação e às vezes a gente passa de 2 a 3 jogadas no intervalo, assim, coisas rápidas, que é pouquinho tempo. Então, se lá de cima, quando eu vendo jogos, né, eu comecei a perceber que eu gosto muito das figuras geométricas, né? Os triângulos, os quadrados, os losangos, os círculos, né? E eu comecei a perceber e enxergar essas figuras geométricas dentro do campo, né, pelo posicionamento dos jogadores. E dependendo do posicionamento do jogador, se fosse adequado, a jogada tinha mais possibilidade de fluir. Né? Através disso, eu fui começando a construir esse conhecimento, né, que hoje que eu transformo no meu modelo de jogo. Né, que eu costumo dizer para o atleta que o futebol, o meu modelo de jogo, ele vai gostar de fazer, né, que é 2 coisas que ele mais gosta, né, que é a roda no começo do jogo, que é aquele bobinho que ele faz, né, e o rachão no final na véspera do jogo, que é aquele 2 toques na bola e que eles entram quase que, eu gosto de entrar quase que com a bola para dentro do gol. Né, bola e jogador para dentro do gol. Né, então, geralmente, quando eu chego no jogador, eu digo, cara, vocês vão adorar meu modelo de jogo, é o que vocês mais gostam de fazer, só que eu criei uma metodologia para isso, né, e o meu modelo é bobinho e rachão. Né, bobinho e rachão. Né, então, na verdade, um dos princípios desse modelo, que é o que eu desenvolvi lá em cima, eu percebi lá em cima, e depois também apoiado em outras literaturas, eu vi coisas parecidas também, né, que é que quando tu tem um círculo formado de pelo menos 7 jogadores pela periferia, e tu tem de 3 jogadores por dentro, né, e que esse círculo ele não pode ser tão apertado, né, que permita que os jogadores do adversário, que em tese estariam por dentro, seriam os bobinhos, consigam roubar com mais facilidade, e esse círculo ele não pode nem estar tão longo e aberto, que as conexões e as linhas de passe ficam muito longas, aumentando a possibilidade de erro de passe. E ele é móvel. Né? Então, quando tu consegue manter essa estrutura dentro do campo, né, tu consegue ter o quê? Os passes de periferia, que são os passes por fora, e os passes por dentro com esses jogadores que são centralizados. Daí, a partir disso, eu construo as trocas de posições e as dinâmicas das jogadas para que eu consiga sobrepor a marcação do adversário. O que tu acabou de falar, conclui, por gentileza. Não, era isso, basicamente isso. Porque assim, o que tu acabou de falar,
E eu não sei se tu viu a live que eu fiz com o Douglas, eu não sei se chegou a olhar ou chegou em ti, de Não, repente. me falaram. De repente chegou em ti. O Douglas, por que ele falou aquilo? Por que se motivou? O porquê falou é o teu trabalho, né? Só para quem não sabe, é uma live que eu fiz com o Douglas. Quem quiser olhar, tá no meu YouTube lá. Se inscreve lá, que é Duda Garbi, e que tá lá. Ele falou que eu perguntei sobre aquele gol, que foi, acho que foi o gol mais bonito que eu vi o Grêmio fazer nos últimos anos, que é Eu Grêmio. tenho ele guardado, tenho ele guardado. Eu acho que aquilo lá, cara, E ele falou assim, Duda, aquilo lá não me surpreendeu. Resumindo, né? Surpreendeu porque a gente treinava, então acontecia. Tu acabou de resumir o gol, né? Eu tô louco. É isso? Parte dele sim, né? Outra parte é a questão esse era um conceito, e o conceito do macro, né? E o modelo desse jogo chama-se jogo apoiado. Que por vezes eu ando 10 metros para frente e eu recuo 3 metros para trás num passe apoiado, né, e eu troco de corredor, tiro a bola de corredor, né, para enganar o adversário, porque o futebol nada mais é do que tu enganar o adversário, né, Duda? Né, e assim, a troca de passes ela tem que obedecer alguns princípios, né? Ela tem que ser em velocidades diferentes, direções diferentes, né, e ritmos diferentes. Porque se tu trocar, e distâncias diferentes também, porque se tu trocar passe sempre na mesma velocidade, na mesma direção, né, primeiro que o adversário mapeia essa velocidade, ele consegue acompanhar com mais facilidade, ele consegue marcar. E o objetivo da troca de passes é gerar desequilíbrio no adversário, né, para que surja, ainda mais hoje, com as marcações muito mais zonais do que antigamente, que eram muito mais encaixadas, e daí as vitórias pessoais e individuais tinham um contexto muito importante. Hoje, se tu não criar esses espaços, né, através das trocas de passe e velocidade, fica mais difícil. E daí entra um outro seguinte princípio, que é não parar a bola. Porque quando tu para a bola, né, o adversário ele sabe onde ela está. E ele consegue ter a visão periférica para perceber quão perto ali dos seus companheiros está e se não tem espaço. Quando tu mantém a bola em movimento, o adversário ele vai ter que procurar o objeto da bola sempre, ele não vai poder olhar para os lados. E não vai poder perceber essas distâncias e esses espaços que surgiram entre seus colegas. Então, se parte, como eu disse, parte é o modelo, é o princípio do jogo, né, que eu digo que é o bobinho rachão, né, e o modelo de jogo é o jogo apoiado, que é o que eu gosto, né, como eu falei, às vezes tu andar 10 metros para frente e voltar 2, né, que o adversário vai dar um passo para frente e tu consegue acelerar de novo ele, rompendo mais 15 metros com um passo vertical. Né, mais ou menos por aí. Não, pelo amor de Deus, quem sou eu para julgar a tua explicação? Eu tô aprendendo aqui, acho que tá todo mundo aprendendo. Enquanto falando, começou a, obviamente, me passar uma pergunta que é a seguinte: a teoria, e tu mostrou ela na prática, mas aí no Grêmio, agora especificamente no Grêmio, e por favor, não me entendam mal, que quem estiver de fora nos vendo, é o seguinte: tu conseguiu reproduzir tudo que tu me falou no Grêmio, mas faltou o título. Tu já fez um diagnóstico? O que faltou? Não sei se preciso fazer um diagnóstico, né, Duda? Né, teve uma vez perguntado justamente sobre isso, né? Se faltou um título para coroar um trabalho que todo mundo admirou muito, e eu respondi com uma pergunta, né? Para o profissional que estava me entrevistando: quantas vezes tu já foi o melhor repórter do Brasil? E ele me disse que nenhuma. E eu disse: tu se considera um profissional realizado com o trabalho que tu faz? Ele disse sim. Né? Então, eu também me considero muito realizado com o trabalho que eu faço. Né? E eu quero muito ser campeão, assim como eu já fui 2 vezes campeão estadual, né? Mas eu não trabalho visando apenas o título, né, a máxima expressão, né, da conquista para marcar uma geração. Claro que todas essas conquistas que eu tive como atleta, talvez tenham me credenciado para hoje estar no lugar como treinador, porque o passado vitorioso conta muito, né, para uma construção de uma outra carreira. Né, mas eu não... Te confesso que, para mim,
não vejo como uma obrigatoriedade, né, porque a construção do trabalho deu muito prazer naquele momento. Como é que tu reage à frase o Roger ajeitou o Grêmio e o Renato deu o toque que faltava? Olha só, talvez eu seja o cara mais indicado para falar do Renato, né? Porque eu fui jogador do Renato, né? Em 2011, ele, através do César Dias, né, me chamou novamente para trabalhar como auxiliar dele, né? E os times do Renato sempre foram times ofensivos também. É só a gente ver esse time da Copa do Brasil, que foi campeão, né, e principalmente o time que foi vice-campeão da Libertadores. A gente acabou de citar aí os nomes desses jogadores. Né, não tinham jogadores que jogavam para defender. Né, então, claro que o início de trabalho e você pegar uma metodologia, né, de trabalho parecida, né, colocando as características do Renato, que, como eu disse, talvez eu seja o cara que conheça melhor do que ninguém, né, ele fez daquele time o time vencedor, né, que durante 4 anos venceu tudo. Né, então eu fico em parte feliz, né, por essa contribuição, né, mas eu também não me sinto bem quando por vezes dizem que se não fosse o meu trabalho anterior, né, o Renato não conseguiria fazer, né, não conseguiria ser campeão com o Grêmio. Né. Como eu disse, eu fui jogador dele, né, fui auxiliar dele, né, e sabia que aquela proposta de jogo se encaixaria muito, muito no que ele gostava de trabalhar como treinador. Tua relação com ele hoje, só pra gente finalizar, Renato e o Ótimo, Grêmio. ótimo. Eu adoro ele, adoro ele. Foi colega dele naquele curso lá da CBF, não? Pegou ele Foi, lá? foi. Foi, né? Eu acho que eu vi uma foto de vocês juntos lá. É. Ô, Roger, me mandaram aqui o negócio do 5-0. Eu queria só uma frase sobre o 5-0, porque foi significativo. Agora tu voltei um pouco na timeline, de repente me perdi um pouco ali no momento. Poderia ter feito essa pergunta antes, porque ele é um capítulo bonito da tua história, né? Golear o rival não é sempre, né? Não são tantas Não, goleadas que há entre o rival. E muita gente diz que ali é a chave, né? Parece que girou. Ali começou o Grêmio a voltar. O que esse 5-0 representou, ou algum bastidor que tu não falou para ninguém, algo que tu gostaria de contar, que tu tá à vontade, dizer assim, caralho, velho, aquele 5-0 foi foda mesmo, e enfim, não sei. Foi, assim, eu não vejo problema em falar sobre isso, porque assim, sempre tive muito respeito dos torcedores do Internacional, justamente da forma como eu levei essa rivalidade desde a época que eu era jogador, né, Duda? Então não tem problema nenhum falar sobre isso. Realmente é um capítulo muito bonito, porque você fazer 5 gols no seu maior adversário não acontece toda hora. Né, talvez, mas naquele momento, como equipe, a gente estava muito bem. Estava muito bem. Né, aquele momento ali era o que o Douglas falou, em parte, na tua entrevista. Né, o que a gente treinava e como o modelo já estava interiorizado nos caras, as coisas aconteciam naturalmente. Né? Por isso que eu prezo por tempo para trabalhar, né? Para conseguir, né? E quando eu percebo que o modelo já tá dentro dos jogadores, é justamente quando eles transformam o rachão no modelo do treinador. Daí é porque já interiorizou nos caras. E aquele momento estava assim. Né? Então a gente sabia que. E o Internacional tinha passado uma semana turbulenta também, né? Eu ia entrar aí. O que passou na tua cabeça quando tu pega o WhatsApp, que antes era o jornal, né? E vê a manchete. O treinador demitiu, o Internacional demitiu o treinador. É que nesse momento tu não entende, não consegue alcançar qual foram os contextos da saída, né? Mas é claro que mexeria com um grupo de jogadores. Aquilo poderia unir os jogadores em torno daquela saída, né? Ou poderia desmobilizar, mas certamente não seria algo que ia passar desapercebido naquele clássico. Né? E como o jogo era dentro da nossa casa, com a torcida, com o estádio cheio,
aquilo certamente jogou uma carga de responsabilidade para os atletas, né? Foi quem ficou foi o Odair, né, de interino naquele jogo, né? E aquele ambiente nos favoreceu muito, né? Talvez também por isso o placar mais elástico. Douglas é um pênalti, podia ser 6. Qual foi o primeiro? Não, o Douglas errou um pênalti antes de começar a brincadeira. Aí vem Juliano, aí vem Luan, aí vem Fernandinho, aí vem Hever, aí deságua a única coisa que eu lembro desse jogo, de quando estava 5-0, que os jogadores começaram a tocar a bola mais de lado, né, e perderam a contundência no jogo. Eu chamei o Juliano na beira do campo e disse: eu não faz isso, eu não quero. Né? Se puder fazer mais gol, faz, mas não desrespeita o teu adversário. E aí tu dá aqueles teus... Acho que eu não sei, que tu fica pro time sair. Teu subiu da ouvir lá da superior lá. Tu é o único treinador negro na Série A do futebol brasileiro. É um peso para ti? É uma honra para ti? Como tu lida com isso, já que a gente está muito falando sobre esse assunto? Esse assunto é uma pauta hoje, né? E não quero que seja uma pauta forçada, ela é uma pauta importante e por isso a pergunta. Sim. Então, o ano passado, quando eu falei, eu dei uma declaração depois do jogo contra o Fluminense, né, sobre o racismo no futebol brasileiro e no Brasil de modo geral. Né? Eu lembro que na semana do jogo, quando eu fui surpreendido com essa pauta, assim, né? Vamos fazer uma ação porque são os únicos 2 treinadores negros no futebol brasileiro. Isso me chamou a atenção, né, para aquilo, e de fato reforçou algumas ideias a respeito da questão do negro e no ex-atleta, dos espaços de poder dentro nas estruturas do campo, né? E hoje eu sou o único negro, né? O Vanderlei se autodeclara negro também, né? Mas em algum momento eu fiquei como único representante, né? Ex-atleta, né, que durante muito tempo trabalhou no campo, né, e que hoje digamos que não corresponderia à representatividade do que é a população brasileira, como é em qualquer outros espaços da nossa sociedade. Né? O que eu costumo dizer é que o futebol, na verdade, ele amplifica, né, o que a nossa sociedade tem, né, tanto de bom, né, quanto de ruim. Né, e isso é um ponto de reflexão, né, sobre esses últimos episódios aí que aconteceram, né, que motivaram manifestações no mundo inteiro, né, que o Brasil foi criado em cima, né, de uma estrutura, em cima de uma estrutura escravocrata, todo mundo sabe, mas o que eu digo é que a gente precisa revisitar esse passado, né, para poder entender por que existem essas desigualdades. Não é só uma desigualdade socioeconômica, né? A desigualdade socioeconômica, ela se dá em função do preconceito racial, né? E nesses últimos 30 anos aí, né, na minha opinião, com alguns avanços importantes, principalmente no que diz respeito, né, à diminuição da desigualdade. Hoje, na minha opinião, a gente vem aí num período de tentativa de retrocesso, né, mas a força que esses movimentos todos, não só o movimento negro, o movimento feminista, né, a questão dos LGBTs, né, todos esses movimentos que visaram dar voz a essas desigualdades todas, né, a gente precisa, nesse momento, na minha opinião, resistir sobre tudo isso para continuar seguindo em frente. E o Bahia é um clube que socialmente ele é extremamente mobilizado, né? Tu tá num clube que é impressionante como ele combinou com isso contigo, né? Não sei se foi naturalmente. Talvez a declaração que eu dei ano passado, talvez não, com certeza o clube me empoderou. Me senti autorizado, né, estando no Bahia,
a dar aquela declaração que, embora eu tivesse ficado surpreso com a repercussão, eu sabia que eu teria respaldo do clube, né, em qual eu estava inserido, né? E o clube ele abraça todas essas causas sociais, né? Costumo dizer aqui, volta e meia, que as ações sociais do clube colocam mais pressão no trabalho do campo para que a gente esteja na mesma altura. Bahia é maravilhoso. Bora Bahia, minha porra. BBMP, eles falam, né? Os torcedores. São maravilhosos. Ó, na live, tá? Enquanto eu tava olhando o Luiz Mário, não sei se o Luiz tá aí ainda. O meu pai, cara, disse que estão te mandando um abraço, um beijo, eternamente grato. Luiz Mário tava aí, o Papaléguas tava. Deixa eu contar uma história. Ele tá aí ainda? Deve estar, pô. Vai, conta. Cara, então. Sacanagem tem preferência. O Luiz Mário foi meu jogador no Novo Hamburgo, né? No final da carreira, 37 anos. Ele, Bolívar, era um time bom. Magrão. Bolívar, Magrão, Leandrão, pô, timão. Eram os Galácticos do Vale, nós éramos. Tá? Daí, Duda, o Luiz Mário, pô, começou a treinar por 37 e começou a conviver com algumas lesões, cara. Né? Daí ficava um pouco, jogava e ficava fora, daí ficava mais um pouco, pô, ele tava chateado, querendo ajudar a gente ali. Daí um dia eu falei pra ele, Luiz, deixa eu falar uma coisa pra ti, Luiz, quantos anos tá? Ele, 37, 38, acho que tá com 38. Olha só, eu sei que na tua panturrilha esquerda ou direita tem o papaléguas, né? Ele, tem aqui, ó, mostrou pra mim, só que o coiote já tá chegando na outra panturrilha, Luiz. Aquele é demais, cara. Eu amo ele, cara. O coiote já tá te alcançando, Luiz. Eu acho que já tá na hora de tu vir pro meu lado, sentar do meu lado na casa mata. Chega. Ele jogou quantos jogos contigo, tu te lembra ou não? Ele jogou o início um pouco, depois ficou machucado. Eu lembro que ele decidiu um jogo pra gente contra o Passo Fundo, que ele deu uma arrancada sensacional, né, do campo de defesa. Eu acho que ali o Papaléguas deu o último suspiro dele e depois o Coiote pegou. Aí depois deu, chega, não dá mais, não tem problema. Meu, cara, ó, então na live tava o Luiz Mário, o próprio Roberto. Tu quer dar o crédito pro Roberto? Quem é o Roberto? Roberto, meu auxiliar técnico. Isso. Ele disse que eu sou o ladrão de ideias, porque ele tem as ideias e diz que eu roubo dele. Diz, Roberto, eu roubo sim, e tu é muito bem pago para me dar tuas ideias, tá? Então, as ideias são minhas. A partir do momento que eu pego as ideias, elas são minhas, acabou. O Roberto é sensacional. Tá o Roberto aí, o Luiz Mário. E o meu pai disse que tá com saudade de tu, agradecer tudo que tu fez pelo Palmeiras também. Ele adorou tua passagem por lá também. Tá? Eu acho que é isso, cara. Tem uma galera aqui, tá todo mundo dizendo Roger Lino. Tá acabando já isso? Cara, tá acabando. Nós estamos 1h15, só pra te avisar. 1h15 já? Eu te falei que passa assim, tu não sei o que, mas assim, ó. E olha que eu podia, bicho, porque o que tem de, eu abri só pra te avisar, eu abri uma caixa de perguntas, né? E tem muito colorado que me segue, muito colorado mesmo, que tá impressionado. E os caras assim, pergunta se ele treinaria o Inter. Eu não vou perguntar, porque eu não deixo ele treinar o Internacional. Eu não deixaria esse. Então não sei. Fala aqui no Santana, então. Tás vagabundo, ó, caralho. Se tu treinar Internacional, eu te dispenso. Tu jamais vai pisar na arena de novo. Não, mas, cara, eu sou, de verdade, sou teu fã, velho. Porra, tá louco. Eu sou muito fã teu como pessoa. Eu tenho o privilégio de poder conviver um pouquinho assim contigo. E obrigado, tá, meu? Obrigado pela confiança, pela entrevista. Ó, o Luiz acabou de mandar um beijo nos comentários ali. Obrigado pela confiança, por enfim, ser esse cara aí, meu, legal, honesto e super transparente, sabe? Poxa, deu uma aula pra gente. Obrigado mesmo. Obrigadão aí, Dudão. Deixa um abraço a todos aí. Como eu disse, essas lives têm sido sensacionais.
né? Porque eu acho que mostra um pouco um lado diferente da gente, né? E nem tão, né, nem tão sisudo como na beira do campo, nem tão brabo como na beira do campo, né? E eu acho que um pouco aproxima, como eu disse, aproximou muito essas lives, né? A gente do torcedor, assim, com essas histórias, assim, essas histórias pitorescas, assim, que às vezes a gente só conta no churrasco que a gente faz, né, com os amigos, né, e às vezes tem coisas que dá para passar adiante, outras a gente guarda lá Nem o no tempo pode contar umas histórias, né? tem coisas que o vestiário às vezes tem que ser o ponto final, inicial e final, mas tem coisas que dá para extrapolar dali, então tem que só filtrar. Maravilha. Meu, poxa, eu podia te perguntar, cara, poxa, os bastidores do Mundial do Grêmio, coisas que tu passou depois como técnico no Palmeiras, no Galo. Nossa, cara, olha, podia ter umas 10 horas de live contigo. Umas duas lives mais para isso. Bom, a gente vai combinar isso aí. Roger, do fundo do meu coração, muito obrigado, meu. Ó, o Pedro Ernesto Denardim tá te mandando um beijo também, tá na live aí também, vendo. Pedro aí. Por base que eu volto e meio eu compro os orgânicos dele, pô. Lá no esquilo, né? Lá no esquilinho, lá tá lá sempre. Roger, obrigado, tá, meu? Fica bem, boa sorte. E quando for lá no Bahia, meu, se pegar o Grêmio, maneira. O resto toca a ficha, tá? Tudo, um abração, meu. Te cuida, tá? Abração. Valeu. Roger Machado, meu ídolo. E posso dizer que é meu amigo. Sério, muito obrigado, pessoal. Batemos aí mais uma live maravilhosa. E agradecer a todo mundo que ficou comigo esse tempo todo. Me sigam, se inscrevam no meu canal no YouTube. Todas essas lives estão indo para lá, vocês podem passar, né? Falem para as pessoas, rolou a live a fuder, isso e aquilo, tá? Bom, em breve novidades, tá? Semana que vem, na segunda-feira, eu tenho uma live, eu tô negociando com a pessoa, eu não quero dar spoiler, porque eu não sei exatamente se a pessoa vai poder aceitar, mas é uma menina. E na quarta-feira, esse eu posso falar que já aceitou. Atenção, gremistas! Edilson, lateral direito, campeão da América, vai estar aqui comigo, tá? Edilson, quarta-feira que vem, essa hora, 7 horas da noite, tá bom? Gente, muito obrigado. Se inscreva no meu canal no YouTube e vamos curtir muito aí. Tamo junto. Tchau.